Olá, professor, colegas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a vida de cada um de vocês. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, nesse exercício de pensamento sobre o que a gente vive nesses dias, no nosso momento atual. Quem que está certo? O governo federal, estadual, municipal? O que vocês acham? Outra coisa, vocês acham que as igrejas devem fechar ou abrir? O que deve fazer nesse momento? E diante dessa pandemia, a gente faz ceia à distância ou não faz e espera? O culto online, ele vale ou não vale para as nossas realidades? Esses são temas que nós precisamos abordar, são coisas importantes. Nós estamos diante dessas realidades. Mas esse é o foco principal da igreja? Esse é o objetivo principal da igreja? Nos tempos que nós vivemos de desunião, de desinformação, de confrontamento, você acha que a gente tem vivido tempos de união? A gente tem caminhado no mesmo foco? Você acha que a igreja, o que você olha hoje? Olhando para a igreja, você acha que a igreja está unida, a igreja está caminhando no mesmo propósito? Olhando para a nossa realidade, eu creio que não. Mas quando a gente olha para o problema de desunião, o problema de partidarismo, de conflito, a gente vê que isso não é algo novo. Olha só o que o texto de Filipenses, capítulo 2 diz. Dos versículos 1 ao versículo 11, acompanhe comigo, diz assim o texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o Senhor a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que possamos entender como ter uma comum unidade com Cristo, como sermos igreja, como vivenciarmos a realidade do reino do Senhor, como seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e como caminhar em direção ao Teu chamado como um povo que ama o Senhor e que tem o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo. Nos abençoe, nos guarde, me capacita, nos capacita. E nós pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu tivesse que definir a realidade da igreja de Filipos, a igreja dos irmãos, se tivesse que dar uma descrição rápida, eu gostaria de dizer que a igreja dos irmãos filipenses era uma igreja envolvida com o reino, uma igreja que atuava na expansão, no anúncio do evangelho, no chamado missionário, e mais, era uma igreja que doava de forma liberal. Não era uma igreja que fazia doações pontuais, mas era uma igreja que doava com muito vigor, com tudo que tinha, e muitas vezes se comprometia com isso. Mas, nos últimos tempos, na sua última realidade, a igreja de Filipos era uma igreja que agora estava dividida. Era uma igreja que tinha perdido o seu foco e também enfrentava o problema dos falsos ensinos, dos ensinos dos falsos mestres. A igreja de Filipos agora está diante dessa realidade. E a igreja de Filipos perde a sua unidade, mas ela foi plantada por Paulo. E é uma igreja que recebe o elogio de Paulo, porque se envolve, porque oferta, porque manda não só dinheiro, mas manda Epafrodito, manda a presença de gente para abençoar o reino. O comentarista Moisés Silva explica que a igreja de Filipos, como sendo muito
doadora, muito envolvida, agora passava por uma situação financeira muito delicada. E com o aumento da crise financeira, com as dificuldades que foram surgindo, com a perda da unidade em Cristo, a igreja de Filipos começa a dar brechas ao partidarismo, à vanglória, à vaidade, e começa a se romper, e começa a crescer as dúvidas no seu coração. A igreja que era unida, que atuava, que trabalhava para o reino, agora perdeu a sua unidade em Cristo. E o apóstolo Paulo, vendo essa situação, percebendo essa realidade, ele faz uma asseveração, ele faz um comentário muito forte, muito duro no capítulo 4. Ele fala assim: rogo a Evódia e Sintique, pensem concordemente. A gente muitas vezes passa por essa frase e acha que ela é algo comum, não é. Um problema que se tornou público faz necessário que o apóstolo Paulo repreenda essas irmãs de maneira pública, repreenda a igreja. O apóstolo Paulo fala: pensem a mesma coisa. É uma repreensão dura, direta e sucinta. Paulo fala: pensem concordemente. Diante dessa realidade, o apóstolo Paulo fala para os filipenses, para que eles se apresentem irrepreensíveis e inculpáveis diante do dia do Senhor. E a gente olha para a realidade da igreja de Filipos e percebe que as coisas não mudaram muito. Basta a gente olhar para a nossa realidade. Basta a gente olhar para a realidade da igreja evangélica brasileira. Mas quando eu digo isso, é tão complexo porque nós não sabemos qual é a igreja evangélica brasileira. Tamanha as nossas divisões, tamanha o nosso conflito diante daquilo que nós vivemos, nós não sabemos definir. Nós perdemos a nossa unidade em Cristo. Nós somos uma igreja que se fragmentou. Através do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós fomos nos dividindo, nós fomos nos esfacelando. E as variadas denominações, o crescente número de igrejas, eu creio que não foi por causa de um desejo missionário, por causa de um apego à pregação da palavra, um desejo de expandir o reino. Hoje nós estamos nos dividindo porque cada vez mais o orgulho, a vaidade e o partidarismo têm tomado conta do nosso coração. Você pode olhar para as igrejas históricas, hoje tem sido cada vez mais difícil. Igrejas que eram conhecidas pelo seu rigor teológico, pela sua condução eclesiástica, pela sua condução de unidade, hoje estão se dividindo. Nós não sabemos mais definir até mesmo essas igrejas conhecidas por isso. Nós nos perdemos a nossa unidade em Cristo. Hoje nós olhamos para o nosso mundo, nós olhamos para a nossa realidade e vemos que nós estamos cada vez mais divididos e agredindo uns aos outros, nós somos intolerantes. Nós vemos a realidade política, as últimas eleições que esfacelaram a igreja brasileira. Os crentes que então eram servos do Senhor agora são defensores de um determinado partido político ou de outro. As redes sociais, que eram um ambiente de propagação da palavra do Senhor, de postar coisas que a gente gosta de alegria, agora virou um ringue onde nós ofendemos uns aos outros, onde nós agredimos uns aos outros com palavras inimagináveis. Nós vemos líderes, pastores, teólogos que, ao invés de usar a palavra do Senhor para promulgar paz, ao invés de usar os seus canais de comunicação para semear a paz, estão ofendendo uns aos outros. Nós desumanizamos o nosso próximo. Nós criamos o nosso pensamento como verdadeiro, e aquela pessoa que não pensa igual a nós tornamos ela como uma pessoa objetificada. Olhando para a visão política, por exemplo, se tal pessoa vota em um partido, ela é uma mortadela. Se tal pessoa vota em outro, ela é um gado. Nós desumanizamos as pessoas, criamos uma mentalidade de nós e os outros, nós nos tornamos inimigos. E a igreja não perdeu a sua unidade porque ela tem várias liturgias, ela não perdeu a sua unidade porque cada igreja tem uma forma arquitetônica. Nós não perdemos a unidade porque uma igreja é mais contemporânea ou não. Nós perdemos a nossa unidade porque nós não olhamos para Cristo. E quando nós não olhamos para Cristo, quando o nosso coração não está em Cristo, o nosso coração começa a se corromper cada vez mais, começa a vazar do nosso coração a nossa maldade, o nosso orgulho, e isso gera em nós
um partidarismo, uma vaidade e orgulho. E aí a gente percebe que na igreja, no nosso dia a dia, nós perdemos a nossa unidade com Cristo. Diante do problema grave que nós enfrentamos, nós só podemos receber a resposta voltando para o texto. E o que Paulo fala é que os filipenses devem imitar o exemplo de Cristo. Se os filipenses haviam perdido a sua unidade em Cristo, se nós perdemos a nossa unidade em Cristo, Paulo fala para os filipenses: imitem o exemplo de Cristo. A igreja de Filipos deve imitar o exemplo de Cristo. Logo nos 3 primeiros versículos, Paulo vai falar para a gente pensar o mesmo sentimento, os nossos corações devem estar na mesma frequência, a nossa alma, a nossa força. E ele diz mais: se há um entranhados afetos, se há um coração contrito e quebrantado, completai a minha alegria, faça as mesmas coisas, corram para a mesma direção. O apóstolo Paulo fala que o exemplo é Cristo. Agora a igreja de Filipos deve abandonar o partidarismo. A glória deve ser sempre do Senhor. A igreja de Filipos deve imitar a Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Mas quando Paulo fala ter o mesmo sentimento de Cristo, o que Paulo está dizendo? Ele usa um termo no grego que diz frônesis. E o texto traz sentimento na nossa versão, na versão Ara, que é a mais comum, mas só sentimento não traz o sentido dessa palavra. Quando Paulo fala tem a mesma frônesis de Cristo, tem a mesma atitude, tem o mesmo sentimento de Cristo, tem a mesma consciência de Cristo. Os filipenses deveriam agir como Jesus Cristo agiu, pensar como Jesus Cristo pensou e ter consciência daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que é agradável. Quando os filipenses são confrontados com essa palavra e quando nós somos confrontados com essa palavra, o nosso coração se aperta. Nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para as ordenanças do Senhor Jesus e nós somos humilhados, porque como nós somos desobedientes nesse chamado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não só dá o exemplo de Jesus Cristo, mas ele narra o que Jesus Cristo fez. Ele continua dizendo: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que fala o versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O Senhor se esvazia. Ele que é Deus não julga que a sua divindade é algo que ele deva agarrar, mas ele abre mão de si, ele suprime a sua divindade e ele se humilha, assumindo forma humana. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Como isso é humilhante. O Senhor Jesus agora tem carne, ele precisa de alimento materno, ele precisa do cuidado dos seus pais. Ele sente fome, sente dor, cansaço, sede. O nosso Senhor Jesus se limita a um corpo que experimenta a morte todos os dias. Mas o Senhor Jesus faz isso, e ele assume a forma de servo, e ele caminha rumo à cruz, ele se encarna, ele vive entre nós, ele é crucificado, e ele vive a nossa morte. O apóstolo Paulo fala morte, mas não só morte, morte de cruz, a pior morte que alguém poderia experimentar. E ele faz tudo isso para que a gente possa viver a realidade do Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, não considera a sua glória, mas ele se esvazia, ele se humilha e ele atua fazendo o bem, redimindo a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, como nós somos confrontados com a graça do Senhor, como nós somos cheios dessa graça, desse amor, dessa bondade, nós vemos que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus e buscá-lo, e desejá-lo, fazer o seu exemplo. Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós precisamos agora amar a pessoa que pensa diferente de nós. Nós agora vamos agir sempre com humildade, nós não vamos nos importar, assim como o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, se o evangelho é pregado por dissensões, por inveja, ele não se importa, ele importa que o evangelho seja pregado. Quando nós somos cheios pela graça do Senhor, quando nós somos redimidos pela graça e pelo sacrifício de Jesus, nós conseguimos agora imitar o exemplo de Cristo.
E nós falamos como o apóstolo Paulo, nós consideramos tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Deus. Agora, o desejo da nossa igreja, o desejo de nós como servos do Senhor é considerar o outro superior a nós mesmos, é servir ao nosso próximo, é amá-lo. As diferenças não nos dividem porque nós estamos unidos na singularidade de Cristo. Na nossa diversidade, na nossa pluralidade, nós estamos unidos na singularidade de Cristo. O presidente recém-eleito, Joe Biden, no seu discurso de posse, ele tem um tema central no seu discurso, e ele fala uma coisa só o tempo todo no seu discurso: união. O tema presente da sua fala é união. E ele diz que sem união não há paz. E ele conclama aos seus eleitores e aqueles que não votaram nele para que caminhem em união, para que eles possam vencer essa grave crise humana, sanitária, biológica, econômica, política. É interessante que o mundo busca a paz, deseja a unidade, mas não consegue alcançar por causa do seu coração, que só pode desejar o mal, que não foi redimido por Cristo. Se por um lado nós temos a igreja dividida, a igreja que muitas vezes perdeu o seu foco, perdeu a sua unidade, perdeu o seu desejo de ser uma só em Cristo, nós também temos o símbolo do Senhor atuando com graça. Quando nós olhamos para a crise em Manaus, a crise do colapso da saúde, de pessoas morrendo por falta de ar, nós vemos uma comoção, tanto da sociedade como das igrejas que se uniram para doar, para investir, para abençoar a vida daquelas pessoas que estavam a ponto de morrer sufocadas. O Senhor continua atuando com graça. Pessoas, irmãs e irmãos que têm se colocado como conselheiros, como ouvintes, como pessoas que têm trazido conforto para aqueles que sofrem. Pessoas distribuindo o alimento, pessoas orando, pessoas se movimentando para orar, para agir. As igrejas se unindo em forma de bênção para anunciar o Evangelho, para anunciar o vínculo da paz, o vínculo de toda a perfeição que é Jesus Cristo. Se nós vivermos essa realidade, se nós olharmos para Jesus, se o sacrifício de Jesus for o centro da nossa vida, se o Senhor Jesus Cristo for o centro da nossa teologia, da nossa prática, certamente nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar a realidade do reino. Nós vamos vivenciar a unidade em Cristo, uma comum unidade com Cristo, porque agora nós temos um elo em comum, porque agora nós temos uma unidade em Cristo, e porque agora nós somos uma comunidade no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipos se perde a sua unidade. Nós olhamos para a nossa igreja, para a nossa realidade, e vemos que nós temos perdido a nossa unidade, mas nós sabemos que, assim como os filipenses devem imitar a Cristo, nós também devemos imitar a Cristo e seguir o seu exemplo, e anunciar o Evangelho, e viver o Evangelho da unidade, sabendo que liturgia, que coisas periféricas não podem nos atrapalhar, não podem nos destruir, se o nosso coração for redimido, se nós formos transformados, e se nós imitarmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, certamente nós iremos viver uma transformação nas nossas igrejas e onde nós estamos. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso aconteceu para que um objetivo fosse cumprido. Nos versículos 9 ao 11, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós formos uma igreja unida, que olha para o Senhor, que deseja o Senhor, certamente nós vamos presenciar cada vez mais pessoas se dobrando diante do Senhor, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, e nós vamos glorificar o Pai. Vamos orar para que o Senhor nos capacite, para que possamos ter uma unidade em Cristo e viver uma comum unidade com Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua bondade. Fala conosco, Pai, transforma o nosso coração que muitas vezes se divide em partidarismo, em vaidade, em orgulho, em desejo violento de agredir o nosso irmão, de agredir alguém que pensa diferente de nós. Sê conosco, nos transforma, nos redime, nos ajude, ó Pai, a caminhar
em direção, ó Pai, à Tua unidade, olhando para o exemplo de Cristo, buscando imitar o nosso Senhor e Salvador. Nos capacita e transforma-nos, ó Pai, para que possamos fazer a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor age com graça. Obrigado porque não é no nosso mérito, mas nos méritos de Cristo. Mas obrigado porque o Senhor nos transforma e nos permite viver a realidade do Teu reino, a nossa unidade com Cristo. Nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.